E hoje nós iniciamos uma nova série que vai se estender nas próximas semanas na carta de Paulo aos Efésios, nos capítulos 4 e 5. Nas próximas semanas a gente vai estar olhando uma porção de versos e implicações para as nossas vidas aqui da epístola de Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso. Então eu gostaria de começar hoje com a leitura do capítulo 4, versículos 1 a 16, embora o foco da minha reflexão estará apenas nos 6 primeiros versículos, mas a gente vai ler esses 16 versículos porque eu vou mencionar algumas das implicações deles aqui neste sermão. Efésios 4, de 1 a 16, diz assim: Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados para uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu, muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Vamos orar. Senhor, nos colocamos mais uma vez aqui, diante da Tua palavra, e pedimos, fale conosco nessa manhã, venha nos instruir, venha nos corrigir naquilo que precisamos ser corrigidos, venha nos consolar e confortar, e nos edificar em nossa fé em Ti, em nome de Jesus. Amém. O nome dessa série de reflexões vem de 2 livros, o primeiro deles, de Francis Schaeffer, e depois um outro livro que foi escrito, à luz do livro escrito por Schaeffer, de Charles Colson e Nancy Pierce. Os 2 livros têm basicamente o mesmo texto, o mesmo título e a mesma ideia, que é "E agora, como viveremos?", ou então, como Schaeffer colocava, "Como então viveremos?". Diante de tudo que nós temos aprendido, diante de tudo aquilo que nós cremos ser verdade, como deve ser a nossa vida? Eu não posso pensar na expressão de Pedro em sua epístola, quando ele fala exatamente sobre o que vai acontecer na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele usa a mesma expressão, ele diz: à luz de todas essas coisas, como devemos viver, como deve ser a nossa vida.
Isso significa que a nossa fé deve ter implicações práticas em nossa vida. Se não tiver implicações em nossa vida, se a nossa fé não mudar o nosso modo de vida, não alterar o modo como a gente vive, a nossa fé não vale nada. É isso que Tiago diz em sua epístola, e nós conhecemos tão bem e repetimos: a fé sem obras, a fé que não tem desdobramento prático, que não leva à ação, que não leva a mudanças concretas em nossa vida, ela é morta, ela não vale nada. É uma ortodoxia vazia. Então nós, evidentemente, estamos interessados em algo que não seja assim. Evidentemente, estamos interessados em algo que tenha impacto em nós, em nossas vidas. E não só em nós, mas a partir de nós, em nosso mundo. Até onde Deus nos permitir, evidentemente. Nós temos dito aqui, inclusive, que, à luz das Escrituras, nós entendemos que não cabe a nós e que não será nossa tarefa como cristãos transformar o mundo num paraíso. Não é isso. Nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que a nossa ação, que é a ação da igreja, de toda a igreja, vai transformar esse mundo num paraíso. Não seguimos essa ideia porque a Bíblia não nos apresenta ela. Acreditamos que o mundo vai ser transformado, que vai haver um novo céus e uma nova terra quando Jesus retornar. Esta é a nossa esperança. No entanto, isso não deve, de maneira alguma, e as Escrituras são claras a respeito, e nós temos pregado aqui, não deve fazer com que nós nos acomodemos, ou que nos fechemos em nós mesmos e não participemos de uma obra de amor e de uma obra inspirada por nossa fé em Cristo Jesus e motivada por Ele, de serviço e de transformação no mundo, novamente, até onde Ele nos permitir fazer. Queremos ser cooperadores daquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, tudo isso nos chama à ação, nos chama a uma vida engajada e prática, nos chama à transformação, e transformação que começa em nós, que começa dentro de nós, que começa em nossas vidas. E Paulo faz isso aqui nessa epístola, assim como a gente vai encontrar ele fazendo em outras epístolas, em outras partes das suas cartas, assim como a gente encontra o próprio Jesus nos chamando à ação. Em Mateus 28, aquela passagem final do Evangelho de Mateus, que nós conhecemos, nós que somos cristãos, conhecemos como a grande comissão de Cristo. Jesus disse, toda a autoridade, depois de ele ter ressuscitado dentre os mortos e ter aparecido aos seus discípulos em diversas ocasiões, em um determinado momento, no Monte das Oliveiras, ele se reúne com eles, ele diz assim, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ou seja, eu sou Senhor de tudo, de todas as coisas. Tendo isso em vista, eu quero que vocês, ao irem por este mundo, façam seguidores, façam discípulos. Né? Mateus 28, 19, a versão NVI diz assim, portanto, vão e façam discípulos. E é exatamente com essa palavra, portanto, que Paulo começa essa porção que nós lemos. Portanto, ou seja, tendo em vista tudo o que eu disse até esse momento, os capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, tendo em vista tudo o que eu informei a vocês, portanto, é assim que vocês devem viver. Diante dessa revelação, à luz dessas coisas, portanto, vivam desta maneira. Novamente, exemplos disso nas cartas de Paulo, Romanos 12, 1, outra porção muito conhecida dos cristãos, onde ele começa, portanto, irmãos, rogo-lhes que ofereçam os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Portanto, irmãos, ou seja, à luz de tudo aquilo que eu falei até então, eu estou rogando a vocês. As duas expressões são as mesmas, tanto a conjunção quanto a expressão rogar, é exatamente a mesma no texto de Efésios como no texto de Romanos 12, 1, e em Colossenses 3, 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que aconteceu isso na vida de vocês, vocês creem na ressurreição, e que creem que quando Cristo ressuscitou, vocês ressuscitaram com Ele também. Isso é exemplificado pelo batismo. No batismo nós somos sepultados com Cristo e somos ressuscitados para uma nova vida. Portanto, já que isso aconteceu, Paulo diz, procurem as coisas que são do alto,
onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, a nossa fé deve ter repercussão prática na vida. Como dizia o profeta daquele filme, Matrix. Ele disse: Neo, algum dia você vai descobrir que há uma grande diferença entre conhecer o caminho e caminhar pelo caminho. Há uma grande diferença entre você conhecer as verdades que são ditas aqui e viver nelas, caminhar por elas. É por isso que, inclusive, a gente encontra em algumas traduções aqui desse texto de Efésios capítulo 4, no versículo 1, que Paulo diz assim, que andeis de modo digno. Outras versões traduzem essa palavra andeis como vivam. É isso. É repercussão na vida, é o modo como a gente vive aquilo que a gente crê. Então, há um chamado aqui para considerarmos um novo estilo de vida. John Stott chama isso da nova sociedade. Da nova sociedade que Deus está formando através do novo homem em Cristo Jesus. Primeiro vem o novo homem, e a gente encontra o novo homem lá nos capítulos iniciais. O novo homem que foi feito por obra de redenção de Deus. Agora, a partir de um novo homem, nós temos uma nova sociedade que começa aqui, nesse capítulo 4. E essa nova sociedade, fica claro aqui que ela começa pela igreja. Esses 16 primeiros versículos aqui, Paulo está falando da igreja. Ele já havia mencionado a igreja anteriormente, ele já havia mencionado que nós somos salvos, redimidos, e através desse processo de salvação e redenção, nós somos inseridos em um corpo, em uma família de Deus. E aqui, nesses 16 versículos, ele está falando da igreja aqui. Ele está falando dessa família de Deus. Então, como então viveremos? À luz de tudo isso, nós viveremos em comunidade. E isso é tão importante, porque tantas pessoas hoje têm abdicado a comunidade, com uma série de razões. Tem tantas pessoas hoje que dizem que, e a gente, temos até o termo de desigrejados, referindo-se a cristãos desigrejados, o que é uma anomalia, na verdade. É desconhecido essa ideia, possivelmente até recentemente na história da igreja, cristãos desigrejados. Mas criou-se isso porque tem tantas pessoas que têm tentado viver essa vida cristã e têm se identificado como cristãos, mas que não estão conectados a uma igreja. Mas Paulo diz que se você é cristão, se você reconhece Cristo como Senhor, se você reconhece que Cristo morreu pelos seus pecados e para te dar uma nova vida, para te reconciliar com Deus, para que você pudesse cantar o que nós cantamos hoje, que Deus é um bom Pai, que nós somos amados por Ele. E enquanto cantávamos essa canção, eu não consegui deixar de pensar o quão importante algumas canções são em nossos tempos. Há tanta discussão sobre enologia, eu escrevi um livro mais de 20 anos atrás sobre questão da música na igreja, e há tantas discussões ainda hoje sobre enologia, e pessoas defendendo isso e aquilo, e eu estava parado ali, cantando e pensando, e sendo grato a Deus por quem quer que seja que compôs essa canção que cantamos hoje aqui, e pensando quantas pessoas hoje precisam dessa simples afirmação, de que Deus é um Deus bom, que Ele é um bom Pai, e que elas são amadas por Ele. Quantas pessoas estão machucadas no nosso mundo, estão feridas, quantas pessoas se sentem devastadas interiormente, foram rejeitadas, desprezadas, humilhadas, sofreram abusos, e precisam simplesmente serem lembrados de que Deus é um bom Pai, de que Deus ama essas pessoas. Então, é algo importante que, como igreja, a gente se reúna para sermos, às vezes, lembrados de maneira simples, através dos cânticos e da reflexão e do compartilhar uns com os outros de quem nós somos em Deus. Se você crê nisso, se você acredite, se você recebe isso, não existe outro caminho a não ser andar em uma comunidade cristã. Não existe outra vida que Cristo espera de você a não ser essa comunhão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Essa primeira parte, então, e agora, como viveremos? A resposta é: viveremos em comunidade. Viveremos como igreja.
Viveremos como corpo de Cristo. Viveremos e preservaremos isso. Paulo vai falar. Por que é importante isso? Nos versos que nós lemos, nós vamos entender aqui que esse apelo de Paulo tem em vista 3 coisas. A primeira delas, Paulo vai apelar à unidade, mas a primeira razão pela qual ele apela à unidade é porque unidade não significa uniformidade. Há aqui uma diversidade nesse corpo, nessa família, nessa igreja de Cristo. São pessoas diversas. Naquele contexto de Paulo, e se você quiser ler o contexto dessa igreja aqui, você volta lá em Atos capítulo 19, que foi onde surgiu essa igreja. Você vai ver o contexto de Paulo. Naquele contexto, uma das coisas que separava as pessoas era uma razão étnica, judeus e gentios. E havia uma separação ali. Havia um certo preconceito, principalmente da parte dos judeus, principalmente porque eles não entendiam direito que o plano de Deus incluía todas as pessoas. Eles achavam que o plano de Deus era só para eles. É interessante quando você lê lá em Atos o quanto essa questão de que Paulo estava pregando aos gentios e estava recebendo gentios nessa família de Deus como povo de Deus, sem passar pelos rituais de conversão, que eram rituais judaicos. A única coisa que Paulo estava exigindo deles, ou que estava dizendo que era necessário para eles, era a fé em Cristo. O quanto que isso provocou o ódio daquelas pessoas, a tal ponto de que, finalmente, Paulo escapa da morte ali, por intervenção da guarda romana, e apela para César e vai para Roma depois, na história de Atos, onde ele acaba morrendo, sendo executado. Mas tudo isso justamente por causa do ódio daquela comunidade religiosa que não aceitava o fato de que Paulo estava pregando aos gentios, estava considerando os gentios como parte desse plano de Deus, recebendo eles na família de Deus. Grande divisão, grande barreira entre as pessoas. Então Paulo está escrevendo agora a uma igreja majoritariamente gentílica, mas está dizendo para eles, olha, em Cristo, essa divisão, essa barreira étnica de judeus e gentios, de gregos e bárbaros e judeus, essas barreiras caem por terra. Elas caem por terra. É importante isso. A igreja é uma família onde tem pessoas diversas que se tornam uma família, unidas em Cristo Jesus. Há aqui também uma diversidade de dons. Paulo menciona aqui dons, e nós sabemos que nem todas as pessoas têm o mesmo dom, os mesmos dons. Pessoas são diferentes, pessoas têm personalidades diferentes, e pessoas têm dons, habilidades, talentos diferentes. E há uma riqueza nisso. Imagina se todo mundo fosse igual a mim ou igual a você, seríamos pobres demais. Mas há uma riqueza nessa diversidade, há uma riqueza no fato de que nós temos diferentes dons, talentos e habilidades. É o que Paulo está dizendo aqui. Só que muitas vezes isso pode servir para pessoas como uma escusa para elas se afastarem quando elas não conseguem perceber a riqueza que há na diversidade. Elas querem colocar todo mundo igual, e que todos sejam iguais, e elas buscam uniformidade em vez de unidade. Então, isso pode criar uma certa tensão e afastar as pessoas. A diversidade de funções aqui. Paulo diz assim, que ele designou uns para determinadas funções e outras para outras funções. Na igreja, nem todas as pessoas executam as mesmas funções. As funções são diversas. Novamente, isso pode criar tensões, onde algumas pessoas podem achar que todo mundo deveria fazer a mesma coisa na igreja. Mas não, aqui uma designação da parte de Deus para diversidade de funções. E, além disso, há diversidade de estágios na maturidade cristã.
Nem todas as pessoas na comunidade cristã estão no mesmo estágio de maturidade. Paulo fala aqui de crianças, e Paulo fala que o alvo é chegarmos à maturidade da estatura de Cristo. E há um longo caminho a percorrer até que nós cheguemos lá. Longo caminho. Isso significa que na comunidade cristã nós temos pessoas em diferentes estágios nessa jornada, em diferentes estágios de maturidade. E, novamente, isso pode criar tensão quando nós não compreendemos isso. E quando nós queremos tratar todas as pessoas como se todas as pessoas fossem do mesmo estágio, estivessem no mesmo estágio, no mesmo nível. Temos que reconhecer que algumas pessoas são bebês em Cristo. E bebês, aqueles que são pais, sabem que bebês são maravilhosos, bebês são inspiradores, bebês são incríveis, mas dão trabalho. Bebês são bebês. A gente não espera deles que eles se comportem, a beleza deles é que eles são bebês. E a gente não espera que eles se comportem como adultos, nem sequer como jovens, ou nem como crianças ainda. Eles são bebês. Meu filho adora uma história que ele ouviu, ele não se lembra dela, mas ele sabe que ela aconteceu, porque nós falamos para ele, ele gosta de vez em quando ele conta essa história. Logo que nós o trouxemos para casa, eu fui trocar as fraldas dele, e ele soltou o que ele tinha que soltar e espirrou no meu rosto. E ele adora isso. Para ele é uma maravilha lembrar desse fato, que ele não se lembra, mas que ele sabe que aconteceu. Eu não fiz nada com ele, eu não bati nele, ou qualquer coisa do tipo, jamais faria isso. Ele é uma criança recém-nascida, um bebê, se comportando como um bebê, e tantas outras coisas, que vocês que são pais e mães sabem. E na igreja a gente tem bebês em Cristo. A gente tem pessoas que, às vezes, fazem como meu filho fez comigo, lá naquele dia, né? E a gente tem que entender que elas estão nesse estágio. E a gente tem que tratá-las com tremendo amor, e carinho, e cuidado. Às vezes, esse estágio se prolonga, é verdade. Se arrasta mais na vida espiritual do que no desenvolvimento de uma pessoa, né? O desenvolvimento de um bebê é geralmente muito mais rápido e a gente sente falta deles quando eles se tornam crianças e jovens e adultos. Às vezes, na igreja, parece que algumas pessoas se tornam eternos bebês. E aí a nossa paciência, o exercício que temos que ter para com elas é incrível. E tudo isso entra no texto, então, que nós chegamos aqui, onde Paulo nos chama à ação, nos chama à vida, à luz de tudo aquilo que nós sabemos. E ele faz isso também baseado na sua autoridade. Diz assim: portanto, eu prisioneiro no Senhor. Note, Paulo, que está falando aqui, é alguém que estava preso. Estava preso por quê? Porque era um criminoso? Não. Ele estava preso porque ele acreditava tanto nessa verdade, a ponto de ser lançado numa cadeia por ela, a ponto de ter suportado açoites, a ponto de ter, em muitos momentos, estado à beira da morte. Volta lá, leia o texto de Atos, veja a vida desse homem, veja o quanto ele sofreu. Eu, prisioneiro no Senhor. Essa é a minha autoridade. Eu estou exortando vocês a viverem assim, porque o que eu estou anunciando é verdade. E tanto é verdade que eu estou disposto a dar a minha vida por isso. Tanto é verdade que eu tenho sofrido por causa dessa mensagem. Eu estou preso numa prisão romana por causa disso. É verdade o que eu estou falando a vocês. Portanto, eu peço a vocês, vivam de modo digno para com o chamado que vocês receberam. Vivam de modo digno, andem de modo digno, andem de maneira que a vida e as ações de vocês revelem aos outros qual é a natureza desse chamado, dessa vocação que vocês receberam. E o chamado e a vocação, novamente, que ele está falando aqui, nessa porção que lemos, é para pertencer a Cristo, e pertencendo a Cristo, pertencermos
ao corpo de Cristo. Este é o chamado. Para sermos parte desse corpo, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. Significa, inclusive, que, nesse aspecto, Cristo manifesta-se ao mundo através de nós. Olha só o quão maravilhoso e, ao mesmo tempo, o quanto isso nos chama a uma certa responsabilidade. É maravilhoso dizer que nós somos amados por Deus, que Cristo morreu por nós, perdoou os nossos pecados, que nós fazemos parte da sua família, que nós somos o seu corpo. Agora, as implicações práticas disso nos chamam a um alto nível de responsabilidade, porque significa que, se somos o corpo de Cristo, Cristo está vivo e presente no mundo hoje através de nós. Significa que as pessoas vão conhecer Cristo hoje através de nós. Nós podemos ser um bom exemplo do que Cristo é. Nós podemos dar um bom testemunho de Cristo. Nós podemos revelar Cristo ao mundo de uma maneira que as pessoas queiram se curvar diante dele. Ou nós podemos dar um péssimo exemplo. Nós podemos envergonhar o nome de Deus. Nós podemos, com a nossa vida, pregar uma mensagem que seja contrária a tudo aquilo que nós dizemos que acreditamos. É essa a responsabilidade que Paulo está chamando nós como igreja aqui. A esse tipo de vida, digno do chamado, da vocação que nós recebemos. Eugene Peterson, na sua paráfrase a mensagem, e é uma paráfrase, muitas pessoas criticam essa versão, essa paráfrase, como se ela fosse uma tradução, como nós conhecemos, a partir do grego, seguindo a proximidade do texto grego nas palavras. Eugene Peterson é muito claro em dizer que é uma paráfrase, ele escreveu isso nasceu do seu coração pastoral, como alguém que conhecia muito bem a língua grega e queria transmitir o impacto dessa língua para a sua congregação. Então surgiu essa versão que nós conhecemos a mensagem, e essa paráfrase. Note como ele coloca aqui o que nós acabamos de ler. Somente esse versículo. O versículo 1. Portanto, irmãos, eu como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andem de modo digno da vocação para a qual fostes chamados. E o Eugene Peterson coloca isso da seguinte maneira: diante de tudo isso, direi o que eu quero que vocês façam. Enquanto estou preso aqui, simplesmente pelo fato de servir o Senhor, quero que saiam e caminhem. Ou melhor, que corram pelo caminho que o Senhor ordenou que seguissem. Não quero que ninguém fique de braços cruzados. Não saiam por aí, por caminhos que não levam a lugar nenhum. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele, como prisioneiro, como alguém que está preso simplesmente por servir ao Senhor, ele exorta, e o termo aqui, rogo-vos, é isso, é uma exortação, é um chamado, é uma convocação, para que agora essa comunidade, esses irmãos, essa família cristã, possa viver, possa seguir pelo caminho, possa correr pelo caminho, de tal maneira que as suas vidas revelem Cristo. Que elas sigam pelo caminho que Cristo chamou elas para seguirem, ou seja, que elas não se desviem desse caminho, que elas não corram um caminho que não leve a lugar algum, mas que elas corram pelo caminho de Cristo. Esse é o chamado, essa é a vocação, e é isso que Paulo está esperando da comunidade de fé, e é isso que ele espera de você e de mim. Como podemos viver assim? Aqui algumas indicações. A primeira delas são em atitudes que nós devemos ter na relação uns com os outros na comunidade de fé. 3 atitudes: humildade, mansidão e paciência. Elas são mencionadas aqui nesses versículos. Versículo 2, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Humildade, mansidão e paciência. É interessante que isso é exatamente a imitação de Cristo. Jesus disse assim que Ele é manso e humilde de coração. Vinde a mim, todos vocês que estão
aflitos, sobrecarregados, com fardos pesados, eu vos darei alívio. Aprendam de mim, ele diz. Eu sou manso e humilde de coração. Humildade é essencial se nós vamos preservar essa vida comunitária e se nós vamos ser igreja. Humildade significa, em outras palavras, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Humildade significa que nós temos que nos livrar do orgulho, e não existe nada pior numa relação com o próximo do que sermos orgulhosos. O orgulho, na verdade, é algo que está por trás de toda a discórdia. É quando nós nos agarramos à nossa posição, insistimos nela, queremos provar que estamos certos e corretos, e aí nós mantemos, sim, não a unidade, mas a discórdia. Humildade é baixarmos um pouco, é reconhecermos que talvez não estejamos corretos, é reconhecermos que talvez não saibamos todas as coisas, é reconhecermos que também precisamos aprender, é nos calar algumas vezes. É o contrário do orgulho, humildade. E mansidão. Mansidão, algumas pessoas acham que mansidão é frouxidão. Não é. Eu gosto do modo como o Stott coloca aqui. Ele diz, é a qualidade de uma personalidade forte. Ou seja, é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. Mansidão não significa que você é fraco, que você é frouxo. Significa que você, mesmo tendo uma personalidade forte, como diz Stott, mesmo assim, essa qualidade de uma personalidade forte que é, ao mesmo tempo, senhora de si mesma e serva das outras pessoas. É uma personalidade forte, mas que não é dominada por sua força, ela é senhora de si mesma. Essa capacidade que a gente tem, em outras palavras, de exercer o domínio próprio. É isso é mansidão. É submeter a nossa força ao nosso próprio domínio. E aí fazer isso pelo bem do próximo. Fazer isso para servir as outras pessoas. Isso é mansidão. Novamente, isso é essencial se nós vamos viver em comunidade. E aí, paciência, que pode ser traduzida, e é traduzida em algumas outras versões, como longanimidade, que é a disposição de irmos e percorrermos o longo caminho em direção ao próximo, andarmos a segunda, terceira, quinta milha, ou milésima milha. Longanimidade. Essa disposição sem a qual é impossível fazer o que Paulo diz aqui, sem a qual é impossível suportar uns aos outros em amor. Longanimidade. Então, nós precisamos disso, nós precisamos de mais humildade entre nós. Nós precisamos ser mais mansos na nossa relação com o próximo. Nós precisamos ser mais longânimos e pacientes, e suportarmos uns aos outros, e por meio disso revelarmos o amor às pessoas. E isso é tão necessário na igreja quanto no mundo. Eu não creio que seja difícil entender o quão necessário isso é no nosso mundo hoje, tendo em vista o quanto que nós temos visto de, literalmente, ódio sendo destilado pelas pessoas. Não acho que tenhamos dúvida em relação à necessidade do amor. Agora, se nós, como igreja do Senhor, não demonstrarmos esse amor, se esse amor não estiver presente em nossas relações, em nosso trato, em nossas vidas, se ele não sair de nós, que esperança há no mundo? É por isso que nós somos chamados a exercer esse estilo de vida, a vivermos com essas características de humildade, mansidão e amor. É interessante ver que elas são elencadas por Paulo como frutos, ou fruto do Espírito lá em Gálatas. Todas elas. Se você olhar lá, elas estão lá como esse fruto do Espírito, aquilo que o Espírito produz em nós. Por isso, no versículo 3, ele diz, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Duas coisas aqui, o Espírito está no meio disso tudo.
Ou seja, se nós somos uma igreja e somos pessoas cheias do Espírito, então essas coisas devem estar entre nós. Se o Espírito está guiando as nossas vidas, Ele vai nos guiar por esse caminho. Mas note, novamente, eles falando aqui de unidade e de vínculo. Preciso manter isso, manter o vínculo, não só com Deus, mas com as pessoas. Sem essas coisas, nós não vamos manter unidade, sem essas coisas não vai haver vínculo. Sem essas coisas, o que vai haver é desunião, separação, rompimentos. E todos nós sabemos o que isso significa, e todos nós sabemos o quão doloroso isso é. Então, Paulo nos chama a viver de maneira diferente. Por quê? Versículos 4 a 6, para a gente concluir. Porque é um só corpo. Note aqui, há um só corpo, há um só chamado. Aqui ele fala no versículo 4, um só corpo, ele fala de que vocês também foram chamados, e a esperança do vosso chamado. Então, corpo, chamado, chamados, fé, batismo, tudo isso diz respeito ao quê? A igreja. O que Paulo está falando aqui refere-se à igreja do Senhor, a uma igreja. A igreja é una, significando que ela é uma só. Nós fizemos a declaração do credo aqui, essa declaração de fé na igreja, e todas as vezes que eu sou tentado a fazer essa declaração com os irmãos aqui, e fazê-la na tradução que eu aprendi, creio em uma igreja católica. Eu sei que alguns irmãos se sentem confusos em relação a isso, mas eu confesso a vocês que eu me sinto tão confuso em relação a isso quanto dizer creio em uma igreja universal. Mas a igreja é, de fato, o que está dizendo aqui é que ela é una, é uma só, e ela é universal nesse aspecto, ela está em todo o mundo, em todas as eras, em todos os tempos. A catolicidade da igreja é isso, a sua universalidade, o seu aspecto de que ela não é de um único povo, de uma única era, mas de todos os povos, em todas as eras. É isso que Paulo está pedindo para que a gente considere. Novamente, isso envolve uma diversidade que vai exigir de nós certas características de humildade, de mansidão e de paciência na relação uns com os outros, se nós vamos preservar esses vínculos. Significa que vamos ter que ser mais pacientes com alguns irmãos, porque alguns deles talvez ainda sejam bebês em Cristo. Alguns deles são diferentes no modo como eles se relacionam com Deus, e tem uma série de razões pelas quais isso acontece. Mas vamos preservar isso. Há uma só igreja do Senhor. Ela é maior do que essa igreja aqui, inclusive. Se nós não conseguirmos preservar o vínculo e a unidade, nem sequer entre nós, como é que nós podemos pensar em preservar isso no mundo todo? Então, entre nós, vamos preservar isso. Vamos amar, vamos suportar uns aos outros em amor, com essas características. E aí Paulo termina isso, nesses versículos 4 a 6. Note, ele traz aqui a trindade. Tudo isso tem a ver com o fato de que nosso Deus é um Deus trino, que o nosso Deus é um Deus de comunhão, que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, e Ele nos chama para o relacionamento com Ele e com o próximo. Olha só, Ele vai dizer aqui, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Aqui nós vemos esse aspecto da trindade nesses versículos, mas não só isso. Note o último versículo, 6. Ele diz assim, que é sobre todos, por todos e está em todos. Uma maravilhosa maneira de Paulo afirmar aqui novamente a atuação da trindade. Um Deus Pai que é sobre todos. Um Deus Filho que é por todos. Um Deus Espírito que está em todos. Deus não só é Deus sobre nós, Senhor soberano, não só é Deus que deu a si mesmo por nós em seu Filho na cruz, mas é Deus que vive em nós por meio do seu Espírito Santo, está em nós. Note novamente o quão belo isso é, e como isso nos chama para uma qualidade de vida que possa expressar a realidade, a profundidade
do que Paulo está dizendo aqui. Portanto, e agora, como viveremos? Em comunidade, como igreja de Deus, como um só povo amado por esse Deus, e diferentes estilos de vida, no sentido de que nem todos nós somos iguais, com os mesmos dons, e temos a mesma função, e estamos no mesmo estágio da nossa vida espiritual. Somos um só, todos amados por Ele, todos salvos por Ele, todos caminhando à luz da sua revelação, todos caminhando segundo a vocação que Ele nos deu como igreja. Não é vocação individual aqui, é como igreja, como seu povo. Então, viveremos em comunidade e nos esforçaremos. Aqui ele fala sobre diligentemente, fazer todo o esforço para preservar isso. Nos esforçaremos para preservar essa unidade. Porque fazendo isso, nós vamos cumprir aquilo que Jesus orou na sua chamada oração sacerdotal, João capítulo 17. Todos nós que somos cristãos, estamos familiarizados com o texto do Evangelho, lembramos dessa oração, onde Jesus diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. É essa unidade, é esse corpo unido em Cristo e vivendo a luz do Evangelho no poder do Espírito Santo, é que mostra ao mundo quem Cristo é. Quando o corpo está fragmentado, quando o corpo está quebrado, quando entre nós não há humildade, não há mansidão, não há longanimidade, em última instância, quando entre nós não há amor, o mundo não pode conhecer Cristo, porque nós somos Cristo para o mundo.